5 perguntas poderosas sobre o batismo. Vamos agora ver 5 perguntas que geralmente as pessoas fazem em relação ao batismo. Pergunta 1. Vamos para a pergunta 1. O que é o batismo? Gente, o batismo, primeiramente, ele é um ato profético. Repita comigo, um ato profético. O que é um ato profético? É algo que a gente faz no mundo natural, esse mundo, mas que tem, por assim dizer, manifestações no mundo espiritual. Vou dar um exemplo. É como se o mundo espiritual fosse uma sala e o mundo natural uma outra sala. O ato profético é como se você começasse a cantar numa sala, a sala do mundo natural, mas no mundo, na sala do mundo espiritual também se ouve, quer dizer, o som vai. Então, é algo que tem essa dimensão. E Marcos 1,15 mostra que João Batista, ele tinha essa prática. Lá em Marcos 1,5 diz o seguinte: a ele vinha toda a região da Judéia, todo o povo de Jerusalém, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A ideia do batismo de João, ela tinha um sentido que era o quê? O perdão dos pecados, que é um pouco diferente do sentido do batismo nosso hoje. Não diferente, porque o batismo nosso hoje, ele vai além do perdão dos pecados, certo? Então, é um ato profético que é realizado com o intuito de quê? De uma ação no mundo natural e que é ouvida tanto no mundo natural como no mundo espiritual. Por isso que ele é tão importante. Pergunta 2. Por que batizar? Bom, temos um ponto-chave nisso daqui. Vejam só. Essencialmente, nós batizamos porque Mateus 28, 19 e 20 diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Uma ordem de Jesus. Jesus deu uma ordem. Se é uma ordem de Jesus, gente, a gente não vai questionar. Jesus disse o quê? Vão e façam o quê? Discípulos. Então, a gente vê primeiramente Jesus fazendo o quê? Mandando a gente ir. Vão. E fazer o quê? Discípulos. Mas como que eu vou fazer um discípulo? Aí vem a chave. Batizando-os e ensinando-os a obedecer. Então, o que vem primeiro? Batismo. Então, Jesus queria que a sua igreja, a sua noiva, primeiramente fosse batizada. Nós vamos ver daqui a pouco a grandiosidade do que é o batismo. Mas, primeiramente, você é batizado por quê? Porque você quer obedecer Jesus. É uma ordem de Jesus. Marcos 16:16 diz o seguinte: quem crer e for batizado será salvo. Quem está dizendo isso? Jesus. Mas quem não crer será condenado. Então, nós vemos aqui primeiramente um princípio muito importante. Quem crer o quê? Em Jesus deve ser o quê? Batizado. Então, se você crê em Jesus, próximo passo, batismo. A pergunta 3 é: qual o caminho do batismo? 2,38 diz o seguinte: Pedro respondeu: arrependa-se cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. O que nós temos aqui? O caminho do batismo, para você ser batizado, você tem que ter tido duas coisas. Primeiro é arrependimento. O que Pedro diz aqui? Arrependam-se. Arrependimento. Depois que você se arrepender, você vai ser o quê? Batizado. Arrependam-se e seja batizado. Certo? Vamos ver outro versículo?
Atos 8:12 fala de um outro caminho para o batismo, que é o quê? Que é o crer em Jesus, que nós até já lemos lá em Marcos 16:16, quem crer e for batizado. Então, quem crê em Jesus deve seguir o caminho do batismo. Olha só em Atos 8:12 o que diz. No entanto, quando Filipe lhes pregou a boa nova do reino de Deus e do nome de Jesus, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Então, vejam só, Filipe fez o quê? Pregou as boas novas, pregou o evangelho, pregou sobre o amor de Deus. E olha só, gente, aquelas pessoas que creram naquela mensagem, creram em Filipe. Filipe pregou a mensagem de salvação. E eles foram o quê? Batizados. Tanto homens como mulheres. Então, gente, o caminho do batismo é o caminho da fé e do arrependimento. Atos 18:8 também diz o seguinte. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que ouviam, muitos criam e eram batizados. Olha só, o que Crispo fez? Ele creu. O que os coríntios fizeram? Eles criam. E depois eles eram o quê? Batizados. O caminho do batismo é a fé e o arrependimento. Então nós aprendemos 3 coisas importantes. A primeira coisa, que o batismo é uma ordem de Jesus. Nós também aprendemos que o batismo é um ato profético, algo que eu faço no mundo natural e que ele tem um sentido no mundo natural, mas ele reverbera e o som dele vai para o mundo espiritual. Olha só, Atos 3, 26-27. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, olha só, então quando você crê, você é batizado, mas agora vem uma outra grande realidade do batismo. Todos vocês que têm fé em Jesus, você que está ouvindo, você teve fé em Jesus, você deve ser o quê? Batizado. Quando você é batizado, você também é o quê? Revestido de Cristo. O que quer dizer revestido de Cristo? Aí vem para a próxima grande pergunta, que são as bênçãos que vêm com o batismo. Gente, são bênçãos muito poderosas. Pergunta 4. Quais as bênçãos do batismo? Olha só, queridos, uma das grandes bênçãos do batismo é que nós somos o quê? Revestidos de Cristo. E olha como que isso é grandioso. Todos vocês são filhos de Deus mediante o quê? A fé. Em quem? Cristo. Pois em Cristo nós somos o quê? Batizados. E aí vem a grandeza. O que é se revestir de Cristo? O que é você se revestir de alguma coisa, queridos? É você ter aquela coisa em você. No caso, nós estamos falando não de uma coisa, mas de uma pessoa. Quando a gente batiza, nós recebemos um revestimento especial, que é o próprio Cristo, que vem nos fortalecer para a gente ser mais parecido com Ele. Eu entendo que a gente vive num mundo doido, que às vezes é difícil, pode parecer para muitos difícil ser um cristão, mas uma coisa que fortalece o cristão é o batismo. O batismo fortalece porque ele te reveste de Cristo. Colossenses 2:11, olha só, fala também uma outra bênção. Colossenses 2:11 diz o seguinte: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas por uma circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Porque antigamente, no Antigo Testamento, aquilo que simbolizava a aliança de Deus com o homem era a prática da circuncisão, que era feita apenas com os homens. Mas no Novo Testamento, nós temos uma nova prática feita para todos aqueles que creem. Por isso que a gente
não batiza bebês, porque um bebê não tem como crer. Então a gente tem que batizar pessoas que creem. Você está aqui hoje, a primeira pergunta é: você crê em Jesus? Então você passa a ter uma aliança com Deus. Você passa a ter um compromisso maior com Deus. Isso é muito importante. A sua aliança com Deus. Mas aí você pode pensar assim: gente, mas será que eu vou conseguir? Posso ser sincero? Você não tem força para conseguir. Mas Cristo te dá a força para você conseguir. E aonde você consegue essa força? Revestido de Cristo. E como é que você é revestido de Cristo? Através do batismo. É sobrenatural, gente. Mas é uma grande verdade. Colossenses 2,12 fala de um outro símbolo, outra bênção, outra realidade do batismo muito forte, que diz o seguinte: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Olha só, queridos, isso aconteceu quando vocês foram o quê? Sepultados com ele no batismo. Mas aí com ele nós fomos também ressuscitados. Então o batismo fala de morte e de ressurreição. Eu morri para uma velha pessoa e nasci como uma pessoa nova. Gente, isso é grandioso. Mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Gente, presta atenção, mediante o quê? A fé. No quê? No poder de Deus. Então, quando nós tomamos para nós, eu batizei, e em Cristo hoje eu estou mais forte. Lembra o seguinte: quando você entrega a vida para Jesus, o Espírito Santo vem até você e entra em você. Você passa a ser a habitação do Espírito. Mas no batismo, isso ganha uma dimensão muito maior. Romanos 6, 3 e 4 diz o seguinte: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Gente, olha só como é que isso é grandioso. Morte e ressurreição. O batismo fala que eu entrei para uma nova vida. Ou vocês não sabem que todos nós fomos o quê? Batizados em Cristo. O que vai acontecer domingo? Você vai ser batizado naquelas águas. Mas isso vai falar tanto para o mundo natural como para o mundo espiritual. Porque nós, portanto, nós somos o quê? Sepultados com ele na morte por meio do quê? Do batismo. A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, nós vivamos uma vida nova. Então, o batismo fala de morte, de ressurreição, fala de viver uma vida nova. Amém? Guarde esses princípios, essas perguntas, porque elas vão te ajudar a caminhar com mais fé para esse grande momento que você vai viver. É um momento de celebrar a obra de Deus na sua vida. Amém? Pergunta 5. Quem tem autoridade de batizar? De novo, a gente vai em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que lhes tem ordenado. Então, o ponto-chave aqui, quem que pode batizar? Jesus dá ordem para a igreja. Então, quem batiza é a igreja. Agora, a igreja estipula quem vai estar ali batizando. O pastor, os pais, o pastor junto com os pais. Aí a igreja entra num acordo de quem que vai ter essa autoridade, mas tem que ser a igreja. Então, alguém que faz parte da igreja, no sentido de alguém que já tenha entregue a vida para Jesus. Uma pessoa que ainda não entregou a vida para Jesus não pode e não deve ser batizada. Aliás, batizar outra, entenderam? Mas se alguém já entregou a vida para Jesus, já faz parte da igreja de Jesus, essa pessoa tem toda a autoridade dentro da igreja. E cada igreja local vai estipular como vai ser.
certo? Mas a ideia é quem tem autoridade para batizar é a igreja.